Olá, sétimo ano. Hoje tô gravando esse vídeo para mandar para vocês para a gente falar da AP. Vocês vão fazer AP essa semana, né? E vão me mandar até na sexta-feira. O que eu quero que vocês me mandem? Eu até tinha dito que era para entregar na escola, mas eu não vou pedir para entregar na escola porque tá tendo muita gente indo na escola, então para a gente evitar essas aglomerações, então vocês vão me mandar pelo WhatsApp no meu número particular. Não precisa deixar na escola, vocês vão me mandar a foto no meu particular, no meu WhatsApp particular. Bom, vocês vão começar, né, fazendo aqui, preenchendo o sétimo ano a data do dia que vocês fizerem, se for feita hoje, amanhã, coloca a data, o nome da escola, Escola Estadual Professora Zilda Comenho Monte, e o seu nome. E o seu número. Se você lembrar o seu número direitinho, você coloca aqui. O gabarito, vocês vão preencher com caneta preta ou azul. Não preenche de rosa, não preenche de vermelho, não preenche de laranja. Preta ou azul, tá? Para poder facilitar na hora de eu dar olhando aqui as questões que vocês marcaram. Vocês vão, depois que terminar, vocês vão fotografar para mim o gabarito bem certinho, uma foto bem legível, uma foto que dá para ver certinho e vai me enviar. Além disso, cada questão que você fizer, eu quero que você fotografa também, você faz aqui, usa os espacinhos em branco, faz a conta e me manda, tá bom? Eu quero a prova inteirinha, a questão 1 fotografada, a questão 2 fotografada, a questão 3, todas elas, toda fotografada e me manda, no particular, com o seu nome. Bom, seu nome vai estar na prova, né? Manda seu nome tudo certinho na prova, para eu poder arquivar e corrigir, tá bom? Bom, vamos lá. Na questão 1, vamos comentar a questão por questão. Na questão 1, ele fala assim: João tem uma coleção de 238 cartões com imagens de jogadores de futebol. Ele pretende separar esses cartões em montinhos que tenham sempre a mesma quantidade de cartões. As imagens abaixo mostram algumas opções de montes. Dentre elas, qual pode ser uma das que João poderá utilizar? E neste caso, qual a quantidade de montinhos ele faria? Gente, olha, o que ele fala aqui em 238 cartões? Ele está querendo dizer que esses 238 cartões tem que ser múltiplo de algum desses números, né? 4 figurinhas, 5 figurinhas, 6 figurinhas ou 7 figurinhas. Então, como que eu vou saber quantas figurinhas ele vai poder montar sem sobrar figurinha? Porque não adianta, por exemplo, vamos supor que eu pegue esse 238 aqui e divide em 10 partes, né? 10 partes vai dar 23 figurinhas e vai sobrar figurinha. 23,8, vai sobrar figurinha. Então, 10 figurinhas por monte não vai adiantar para mim, tá? Então, eu tenho que pegar esse 238 e dividir por 4, por 5, por 6 e por 7. Por aquele que deu um número exato, aí sim vai ser uma das opções. Ou vai ser a primeira opção com 4 figurinhas e 59 montinhos, ou a segunda opção com 5 figurinhas e 47 montinhos, ou a terceira com 6 figurinhas e 39 montinhos, ou a sétima com 7 figurinhas e 34 montinhos. Então, o que eu vou ter que fazer? 238 dividido por 4, por 5, por 6, por 7. Aquele que deu o número exato é exatamente aquele que eu estou procurando, tá bom? Questão 2. O ano de 1969 ficou marcado por ser a data que o homem pisou na Lua pela primeira vez. Em 2024, a NASA pretende levar a primeira mulher para a superfície da Lua. Bom, ele dá essa informação, aí ele pergunta: dos números a seguir, aquele que é divisor de 1969 e de 2024 ao mesmo tempo. Então, o 4, ele divide o 1969 e o 2024 ao mesmo tempo. Se eu pegar esse número e esse número dividir por 4, ele vai dar um número exato? Ou é o 11, ou é o 23, ou é o 179.
Então, eu vou pegar esse número, dividir por 4, dividir por 11, por 23, por 179. E esse daqui também, por 4, por 11, por 23, 179. Aquele que, ao mesmo tempo, dividiu 1969 e 2024 ao mesmo tempo, é o número que eu estou procurando, tá bom? Questão 3. Uma costureira recebeu a encomenda para confeccionar conjuntos idênticos para uma loja. Para essa confecção, ela recebeu 2 fardos de tecido com medidas de 36 metros e 28 metros. De forma a não desperdiçar material e para que todos os conjuntos confeccionados fiquem no mesmo padrão, a costureira precisa recortar os tecidos em peças de mesma medida, de maneira que essas medidas sejam a maior possível. Quantos metros terá cada peça? Gente, isso daqui nós fizemos algumas atividades na sala. Isso daqui são divisores, então eu vou ter que achar o divisor de 36, o divisor de 28 e achar o máximo divisor comum entre esses dois números. Que número é maior entre os números que dá para dividir por 36 e 28? É o 2? É o 5? É o 10? Vou achar o maior número e vou colocar aqui, tá? É o 2, é o 4, é o 6 ou é o 7? Então, acho MDC de 36 e 28. Divisores de 36, divisores de 28. O maior número vai ser um desses daqui, tá bom? A questão 4, quando eu li a questão 4, eu falei, puxa vida, mas é igualzinho a questão 3. Só, se você ler, ela é idêntica, só tem uma mudancinha. Aqui ele fala assim, quantos conjuntos. E aqui ele fala quantos metros. Então, essa questão aqui vai depender da questão 3. Então, quando ele fala aqui quantos conjuntos, ele quer saber que você vai ter que fazer o seguinte, você primeiro vai ter que descobrir isso daqui, né? E depois pegar 36 e dividir pelo que você descobriu aqui. Então, vamos supor que você descobriu que é 2 metros. Na questão 4, 36 dividido por 2 e 28 dividido por 2. Aí eu somo os dois números que eu achei. Vamos supor que você achou 4 metros. 36 dividido por 4, 28 dividido por 4. Aí eu somo os dois números que eu encontrei. Vamos supor que você achou 6. 36 dividido por 6, 28 dividido por 6. Somo os dois números que eu encontrei, tá? Então, essa questão 4 vai depender da questão 3. Primeiro eu acho o tamanho do tecido, lá na questão 3. E agora eu pego os metros e divido pelo número. Ou eu posso fazer uma coisa até mais fácil. Ó, eu posso somar 36 com 28 e dividir pela quantidade de metros que eu achei no 3. Aí ele já dá direto. 7 conjuntos, 9 conjuntos, 16 ou 64. Tá bom? Questão 5. O anúncio oficial nos meios de comunicação afirmou que no próximo mês a conta de energia elétrica terá um aumento de 10%, provocado pelas estiagens do período. Se a conta de luz de uma residência no mês atual foi de R$ 80, e supondo que o conjunto de energia dessa residência, consumo de energia dessa residência, se mantém igual ao próximo mês, qual será o valor da nova conta de luz? Aqui é simples, você vai achar 10% de 80 e somar com 80. Por quê? Porque ele quer o valor da nova conta, ele não quer saber em quanto aumentou, ele quer saber quanto que a pessoa vai pagar no próximo mês, que vai ter um aumento de 10%. Então, acho 10% de 80, tá? E depois eu somo, né, com a conta de R$80. Eu tenho um vídeo lá explicando como que a gente acha essas contas. Lá no canal do Matemática é Show tem um vídeo explicando. Então, procura lá que ele vai ensinar vocês como que eu acho 10%. É bem facinho, é bem simples achar 10%. Se você já sabe, melhor ainda, tá bom? Questão 6. Priscila aproveitou uma sexta-feira de promoção geral no comércio para comprar uma televisão que custava R$2.000 antes da promoção e que seria vendida nessa sexta-feira a R$1.500. Qual o desconto aproximado em porcentagem que Priscila conseguiu?
Bom, gente, aqui você pode fazer o seguinte. Você pode testar, né? Você pega 2.000, testa 5%, menos 5%. 2.000, testa menos 25%, menos 33%, menos 75%. Aquele que você pegar 2.000 e testar aqui e chegar a 1.500 é o desconto que ela teve, tá? É a porcentagem do desconto que ela teve. Então, vou fazer 2.000 vezes 5%, vezes 25%, vezes 33%, vezes 75%. Aquele que chegou em 1.500 é a porcentagem que ela teve de desconto, tá? Questão 6, questão 7. Observe a seguinte situação e sua representação em linguagem matemática. Dois números x e y, tais são 2x mais y igual a 6, x menos y igual a 3. Isso daqui, ele se trabalhou, não deu tempo da gente trabalhar em sala de aula, mas ele trabalhou no aplicativo. Teve uma aula do aplicativo que ele falou muito bem sobre isso daqui, tá? O que ele fala para nós aqui? Ele pergunta da diferença entre variável e incógnita, tá? O que é uma variável? O que é uma incógnita? Quando eu tenho um valor, né, uma letra, essa letra nós chamamos de variável ou incógnita. Variável é quando eu não consigo determinar um valor só para ela, tá? Agora, incógnita é quando eu consigo determinar o valor dela. Por exemplo, vou explicar para vocês. Você tem x mais 8 é igual a 10, por exemplo. O único número que somado com 8 e dá 10 é o 2. Então, o x vale 2, certo? Nesse caso, temos uma incógnita. Incógnita, tá? Então, o que é incógnita? Quando eu consigo olhar a conta e descobrir o valor dela. Aqui eu olhei x mais 8 é igual a 10. A única possibilidade aqui é o x valer 2. 2 mais 8, 10. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma incógnita. Aquilo que eu não sei, mas eu consigo descobrir observando a conta, tá? Agora, quando é uma variável, vamos supor que você tem aqui que x... deixa eu pensar numa questão aqui. X mais y é igual a 12, tá? Então, olha, isso daqui é uma variável. Nesse caso, temos uma variável. Por que aqui é variável? Porque nós temos mais de uma opção. Eu posso ter 0 mais 12, eu posso ter 1 mais 11, eu posso ter 2 mais 10, eu posso ter 3 mais 9. Eu tenho um monte de opção para dois números que dá 12. Então, aqui eu tenho uma variável, tá? Eu tenho números, eu tenho letras que eu não sei qual é exatamente. Então, ela é variável, tá? Então, é isso que vocês vão olhar aqui. Tem coisas que eu consigo olhar e já chegar na resposta direto? Então, ela é uma incógnita. Tem coisas que eu não consigo? Então, ela é uma variável. Quantos números eu posso relacionar, tá bom? Então, é a partir disso daí que vocês vão falar para mim, x e y é variável. Então, é 1 e 2, 2 e 3, 2 e 4 ou 3 e 4, certo? Questão 8. Observe as duas situações a seguir. Primeira situação. Um veículo está fazendo um movimento circular e a letra X representa a medida do ângulo formado desde a partida do veículo. Situação 2. A letra X representa a medida do ângulo de um dos vértices do triângulo. Nessa situação, X representa. Aqui, ele é uma variável,
ou ele é uma incógnita? Aqui, ele é uma variável ou ele é uma incógnita? Lembrando que no triângulo, se eu somo esses três lados, esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo tem que dar 180. Então, aqui eu consigo descobrir o valor do x. Então, quando eu descubro o valor, ele é incógnita ou ele é variável? Aqui o carrinho está em movimento. Cada hora ele está num ponto. E esse x, ele é uma incógnita ou ele é uma variável? A partir daí, você vai responder. São incógnita nas duas situações? Variável nas duas situações? Incógnita na primeira e variável na segunda? Ou é variável na primeira e incógnita na segunda? Tá bom? Questão 9. O triângulo ABC, mostrado abaixo, qual a medida do ângulo D? Acabamos de falar. Essa mais essa tem que dar 180 graus. Então, fica fácil para eu descobrir quanto que vale isso daqui, tá? Questão 10. Na figura a seguir, o fato da reta R ser paralela à reta AC, a reta R, né, é paralela a C, permite afirmar que o ângulo alfa e esse Y são congruentes. O que são ângulos congruentes? Ângulos iguais. Então, o mesmo ângulo formado pelo A é o mesmo ângulo pelo Y. Então, é igual. Se aqui for 10, aqui é 10. Se aqui for 50, aqui é 50. Se aqui o ângulo for 30, aqui o ângulo é 30, tá? Então, são congruentes. Bom, a partir daí, o que ele pergunta para nós? Dessa forma, pode-se afirmar que esse mais esse é 90 graus? É 180 graus? É 2 beta ou é 3 beta? Então, ó, esse mais esse tem que formar quantos graus? Daqui aqui, ó, meia circunferência. Quantos graus? Tá? Questão 11. Para saber exatamente a temperatura num determinado momento do dia, utiliza-se geralmente o termômetro. Nesse caso, a unidade medida será utilizado quem? Quando você vê lá a sua febre, vê lá a sua temperatura, quantos graus está hoje. Hoje está mais frio, está mais calor, ontem estava bem mais frio do que hoje, né? Então, como que você fala? Você fala metros cúbicos, miligrama, graus centígrados ou milímetro? Então, é uma dessas alternativas. Questão 12. Nos noticiários sobre índice de chuva, índice pluviométrico, geralmente é informado um valor em milímetros. Por exemplo, amanhã em São Paulo deve chover 2 milímetros. O índice pluviométrico indica qual a altura da lâmina d'água que se acumulará em uma superfície de 1 metro quadrado. Nesse sentido, o índice pluviométrico é uma medida de... Gente, imagina eles pegando ali uma vasilha, né? Aonde tem 1 metro quadrado essa vasilha, tá? Então, eles vão esperar chover e encher para ver quantos metros quadrados ocupou ali. Então, isso dentro da vasilha, eu estou falando em quê? Em massa, em comprimento, área ou volume? Quando eu estou falando isso daí, eu estou falando em quem, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso daqui. Estou falando na massa, no comprimento, na área ou no volume? Eu estou com uma vasilha cheia de água, então ali dentro eu tenho quem, tá? Questão 13. Observe o quadrilátero a seguir. Você tem um trapézio, né? Trapézio retângulo. Você tem esse ângulo aqui, nós chamamos esse ângulo de ângulo reto. Esse ângulo que também é reto, esse ângulo e esse ângulo, tá? Em relação aos ângulos assinalados no quadrilátero, é correto afirmar que, nesse caso aqui, nós não chegamos a trabalhar com ângulo. Então, vocês vão pesquisar na internet o que é um ângulo obtuso e o que é um ângulo agudo, tá? Um ângulo obtuso, ele é quando é um ângulo, né, vamos dizer assim, um ângulo maior que 90 graus. E o agudo é menor que 90. Então, você vai procurar saber e vai responder para mim. O A é agudo, o A é reto, o A é reto, o A é obtuso, o B é reto, o B é agudo, obtuso ou é reto, tá? E responder a questão 13.
Questão 14. Na figura a seguir, qual a porcentagem da área pintada em cinza? Gente, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão contar quantos quadradinhos tem no total e vão contar quantos quadradinhos pintados. Essa quantidade de quadradinhos pintados, você vai dividir pelo total, tá? Vamos anotar aqui, ó. Vamos ver aqui quantos você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 quadradinhos. 10 você vai dividir por 4. Quando você dividir por 4, você vai achar um número. Esse número, vamos colocar esse número aqui de pontinhos, né? Que vocês vão descobrir aí. Vocês vão multiplicar por 100. Quando você multiplicar por 100, você acha a porcentagem. Será que é 40%, 25%, 20% ou 4%? Tá? Então, é simples. Eu vou pegar os 4 quadradinhos e dividir pela quantidade total de quadrados. Quando eu dividir, eu descubro. Multiplico por 100, descubro a porcentagem. Tá bom? Questão 15. A decomposição dos fatores primos de 240 é... Decomposição, nós trabalhamos em sala de aula. O que vocês vão fazer? Vão pegar 240, do lado dele vai fazer um risco, né? E vai dividir por 2 quantas vezes for necessário, por 3 quantas vezes for necessário, por 5 quantas vezes for necessário. Aí, vamos supor, você conseguiu dividir 3 vezes por 2, então 2 elevado a 3. 2 vezes por 3, 3 elevado a 2. E 1 vez por 5, vezes 5. Tá? Isso daqui vocês devem lembrar, porque nós trabalhamos bastante em sala de aula. Só fazer a decomposição. Passou um risco do lado dele, vai dividindo por 2 quantas vezes for possível, depois por 3, depois por 5. Questão 16. Valor da expressão. Gente, isso e isso são valores com o mesmo número. Então, aqui é mais, aqui é mais. Então, eu vou somar. E depois eu vou tirar esse valor aqui. Soma esses dois, tiro isso daqui. Lembrando que casinha embaixo de casinha, vírgula embaixo de vírgula, tá? Coloco esse embaixo desse, depois eu tiro isso daqui. E eu vou achar um desses valores aqui, certo? Bom, confio que vocês vão fazer certinho as questões, sem precisar ficar correndo atrás de resposta na internet. Como eu falei para vocês, eu quero a resolução de cada um deles. O que isso significa? Significa que eu quero que você faça a conta aqui. Ah, eu tenho que fazer 238 dividido por 4, então faz a conta aqui. Ou se for fazer numa folha, fotografa a folha e me manda, tá? Eu quero a resolução de cada um deles. Então, eu vou precisar aí de 16 fotos, mais a foto gabarito, 17 fotos. Tudo bem? Aquele que der para fotografar o questão 1 e 2, por exemplo, na mesma página, pode ser também, não tem problema nenhum. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, pode perguntar no grupo, pode perguntar no particular, que eu vou explicando para vocês. Faça uma boa prova, vocês têm até sexta-feira para me mandar, lembrando que vai fazer parte da nota de vocês. Então, eu preciso da prova para dar nota para vocês, tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo.